Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será talvez ou certamente o último vídeo da playlist é, Tabacaria, de Fernando Pessoa. É, uma playlist que infelizmente não fez o sucesso que eu esperava, não que eu achasse que seria um sucesso estrondoso, mundial e magnífico, mas não despertou tanto interesse quanto eu gostaria, não tanto pelos meus comentários, obviamente, não é? Mas pelo tema, né? O tema. Insisto, Tabacaria é o maior poema do século XX. Não há outro. Não há Eliot, não há Alden, não há nada se compara a Tabacaria. Não é? Enfim, hoje eu vou ler aqui o último trecho, que não é muito longo, sabe? Aí será o sexto vídeo. Quer dizer assim, até dá para assistir maratonando. Não é? Bem, então, deixa eu voltar, só fazer uma panorâmica, né? Quer dizer assim, no último vídeo nós fomos o que nós lemos foi um bloco em que ele entrava naquela reflexão sobre o passado, né? Sobre o que ele poderia ter sido e não foi, sobre o que ele é e não queria ser, sabe? O quanto ainda há nesse que ele hoje é, daquele que ele poderia ter sido, né? Enfim, essa reflexão que às vezes nós nos colocamos, né? Sobretudo numa certa idade, né? Que é essa idade de Fernando Pessoa, mais adiante eu vou falar disso, que é os 40 anos. Não é? E aí, depois dessa reflexão, dessa viagem pelo passado, né? Ele de repente volta naquele movimento pendular que é tão característico do poema, ao presente. Tum, né? Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre um mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa, nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível caiu de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe, adeus, ó Esteves!
e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. 15/1/1928. É incrível. No dia, e depois eu fui ver aqui, né, no dia 13 de junho de 28, ou seja, 5 meses depois, ele faria 40 anos. Quer dizer, então é a típica reflexão de alguém que chega à meia-idade, né? Mas é Fernando Pessoa. Eu quero dizer que há essa característica trivial do poema. É o maior poema do século XX, mas é uma reflexão melancólica, angustiada, doída, dos 40 anos, que todo mundo faz, ou vai fazer, se chegar aos 40. Né? E é esse bloco final, ele retorna ao presente, e aí, daquele movimento pendular de que falamos já, né? Ele vai e volta, vai e volta. E aí retoma certos pontos, que é essa ideia, né? Primeiro, essa ideia de uma coisa defronte da outra, né? O impossível tão estúpido quanto o real, o impossível real, o mistério do fundo e o sono de mistério da superfície, né? Essas duas coisas sempre face a face e, ao mesmo tempo, incompreensíveis, inacessíveis à compreensão. Não é? Não vamos esquecer que, e aqui como Wittgenstein, quer dizer assim, Fernando Pessoa está admitindo, sim, há o místico, há o mistério, há o místico, mas o místico não me é acessível, o mistério não me é acessível. E sem o acesso ao mistério, eu também não consigo compreender o real. Então, essa sensação de que há um mistério que me é inacessível, por sua vez, por ser inacessível, me torna impossível a compreensão da realidade como coisa presente, atual e tátil, torna tudo inútil. Quer dizer, a vida não há sentido possível. Tem um aspecto kantiano aí, mas vamos esquecer isso. Vamos voltar no aspecto Wittgensteiniano, né? Porque, quer dizer assim, ele, como Wittgenstein, que não se conheciam, não se sabiam, mas viviam sob o mesmo espírito do tempo. 28, a publicação do Tratatus deve ter sido publicado alguma coisa entre o fim da guerra, 18 e 22, alguma coisa assim. Né? E aí Wittgenstein entra, quer dizer assim, vamos dizer assim, dentro de um círculo muito fechado, ele se torna um cara bastante influente. Mas é a mesma ideia, né? Quer dizer, onde está isso? Quer dizer, eu não tenho acesso a isso porque eu estou dentro disso. É a mesma ideia presente em Wittgenstein. Eu estou dentro. Eu só poderia entender se eu estivesse do lado de fora, se eu tivesse a visão de Deus ou desse outro que lá e fora está. Se é que ele está, ou se há. Aí, quer dizer, isso é uma pergunta que às vezes está implícita muito no próprio. Quem é Deus, o que é Deus, o que é que está lá? Porque eu intuo que há um lá, mas intuo isso, e aí entra essa célebre frase, a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ou será que é isso? Não é? Pode ser isso, não é? Pode ser só isso. Pode ser isso que eu estou vivendo. Né? Aliás, quer dizer assim, essa é uma e que é uma frase bem kantiana também, quer dizer assim, você vê nitidamente que a gente até pode dizer ou especular se Fernando Pessoa não está aí se debatendo entre o lado dele
de um racionalismo kantiano, de certo modo, e uma atração por esse místico que fazem o Fernando Pessoa mágico, astrólogo, ocultista, maçom e tudo mais que a gente pode imaginar. Não vamos esquecer que o Aleister Crowley, quando vai a Lisboa, procura o Pessoa, né? Eles têm uns encontros e tal, nada que se deva hipervalorizar, né? Mas é que nesse meio teosófico, etc., etc., o Fernando Pessoa tinha uma circulação também, né? Ele era muito louco, né? Mas, enfim, temos aqui novamente essa cisão, né, entre esse real, que é, sob um ponto de vista, novamente aqui, kantiano, de certo modo, inacessível, né, a coisa em si inacessível de Kant, pelo lado do real. E também pelo lado do místico, também essa inacessibilidade à realidade última, à verdade última, que está lá, atrás daqui, você não está vendo. Né? E também tem outro personagem que é uma consequência disso, que é um personagem que eu vivo citando, né? E que eu acho que já faz, eu não vejo muito citado, mas com o tempo será cada vez mais citado, que é o Esteves sem metafísica. Né? Ele talvez não seja mais citado porque a gente vive num mundo de Esteves sem metafísica. Né? Até pela condenação pós-kantiana que se faz, né? A metafísica. Enfim. Né? E aí é muito característica esse final, né? É um final onde também essa frase tão crise dos 40, né? Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Né? É porque é muito engraçado, eu estava pensando aqui, né? Que, assim, você tem a crise dos 20, que eu acho que é uma crise que foi dos 20 aos 30, mais ou menos, é um período em que essa crise do o que sou eu, quem sou eu, né? Ela é essencialmente psicanalítica. Você vai pensar a sua família, quer dizer, papai, o romance familiar, como chamava Freud, papai e mamãe, né? Vovó, vovô, você pode até pegar constelação familiar também, se você quiser, mas basicamente você fica ali, você ainda está preso nesse romance familiar. Não é? Aí você vai pensar freudianamente, psicanaliticamente, depois não sei o quê. Ok. Depois você tem a crise dos 40, que é essa aqui, onde a coisa já ganha um contorno mais metafísico, você já tem uma vida sobre a qual refletir, realmente uma massa de vida própria, talvez você já tenha casado, sabe? Você está talvez no meio da sua carreira profissional, sabe? Você está com seus filhos, se você os teve adolescentes, sabe? Enfim, há uma série de frustrações, há uma série há uma realidade plausível a ser pensada e que é muito sua, né? Que ainda você pode conectar com aquela outra crise dos 20, mas ela já tem uma massa própria, mas é um período da sua vida em que você reflete ainda pensando no sentido do que seria possível fazer para corrigir essa trajetória, porque ainda dá tempo, né? Você ainda pensa, eu estou com 40, mas até 60, 65, ainda tenho vida por aqui. Não é? É um período em que às vezes as pessoas podem se separar, enfim. E depois você tem a crise, entre aspas, que não chega a ser exatamente uma crise, mas é uma crise. Dos 60, 70, essa 40, 45. A de 60, 70, ela é muito, eu diria até mais, 65, 60, 70. Que
que é um período em que, se há filhos, já estão todos criados, pais já estão todos mortos, amigos em parte já estão mortos, você já caminha para a aposentadoria, se é que já não se aposentou. Então é uma outra. Você já não tem mais, você já não pensa mais em um futuro, um para frente, você pensa muito mais um para dentro. Entende? Quer dizer, então é uma outra reflexão, muito mais tranquila, sabe? Eu diria, já não é exatamente metafísica, como foi a dos 40, mas ele é muito mais espiritual. Entende? Você já quer menos, menos é mais para você. Você sabe que está próximo do fim, então isso implica numa economia muito grande. Sabe? Porque aos 40 não, aos 40 você tem muita energia ainda. Até porque entre os 30 e 45 é o auge da sua vida. Então tem ali um sentido metafísico, tem um sentido de virada, de maturidade, sabe? Você sente que você ainda tem energia, você não sabe se essa energia vai durar até os 60, os 70, sabe? O quanto é possível estender isso, né? Mas, enfim, são momentos distintos. E esse aqui é o momento dos... E eu acho isso um aspecto muito interessante de tabacaria, que o poema seja, eu já falei isso agora, né? Mas vou repetir, que seja uma reflexão também, uma reflexão trivial que todas as pessoas se fazem mais ou menos nesse mesmo período de vida, que são os 40 anos. Né? Eu acho que a gente com isso encerra, né? Encerra aqui. Acho que não tem nada. Sim, uma coisa que eu queria chamar a atenção. É muito interessante esse bloco em que ele fala que a certa altura morrerá essa placa, depois morrerá os versos, depois morrerá a rua, depois morrerá a língua, que foi feita dos ferros, depois morrerá o planeta. Mas que, a despeito disso, no cosmos seguirá existindo coisas como placas e versos. Né? Sempre, aí ele diz, sempre o impossível tão estúpido quanto o real, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre uma coisa de frente da outra, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Né? É como se isso fosse uma condição universal, mais do que universal, cósmica da existência. Né? Isso é muito bonito. Quer dizer, você chegar àquilo que a gente estava dizendo, olha, lembra, não sou nada, não posso querer ser nada, etc. Lá do começo. Então, ele tem sempre essa dimensão cósmica. Ele tem a dimensão cósmica, a dimensão metafísica, a dimensão psicológica, a dimensão, de certo modo, sociológica, antropológica, né? Até chegar no real mais cru do Esteves sem metafísica. Né? Então, olha o que esse poema abarca. Né? Esse poema abarca tudo isso. Esse poema é tudo. É um poema que você vai carregar para o resto da sua vida. Sabe? Como esse livro. Porque esse livro aqui não é exatamente Fernando Pessoa, esse é Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que é o meu predileto. Se me perguntar dos outros, eu praticamente não li nada. Eu só li Alberto de Campos e alguma coisa de Fernando Pessoa. Bom, meu pai era português e, como ele gostava de repetir, com isto não vos enfado mais, não é? Gostei imenso, para usar outra expressão dele, de estar com vocês aqui nessa série, nessa playlist. Espero que, com o tempo, ela seja mais visitada, as pessoas descubram essas reflexões e, através delas, descubram um poema. Né? Descubram um poema e descubram essa faceta de Fernando Pessoa, esse heterônimo, que é o magnífico Álvaro de Campos. Né? É isso. Então, um beijo, um abraço a todos. E eu acho que eu espero me tornar mais assíduo aqui nas minhas
nessa semana, falar mais vezes. Tem a opção, estava vendo aqui, tem a opção de coisas que eu quero contar, falar. Até esse cabelo meu novo, eu estou gostando, estou deixando o cabelo crescer, queria contar disso também. Enfim, fofocar com vocês e não só falar sobre coisas assim tão profundas.